Olá, nessa edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com um bailarino super conhecido aqui na nossa cidade, que já levou o nome do Piauí para fora do país, inclusive. Ele que é um estudioso dessa arte que é a dança. Eu estou falando de Datan Isaká, e uma pessoa que já esteve várias vezes na TV Assembleia, inclusive no nosso programa Pauta Cultural, mas é um imenso prazer poder contar um pouco da sua vida aqui no Cena Aberta. Alexandra, mais uma vez é um prazer estar com você e é um prazer poder dividir algumas das experiências e algumas coisas sobre mim com as pessoas que me conhecem ainda há muito pouco. Bom, assim, uma das coisas que eu já quero começar perguntando, Datan, é como foi a sua incursão pelo mundo da dança? Como é que você assim, se descobriu, assim, vou ser bailarino, quero ser coreógrafo, é essa arte que eu quero seguir, é essa a minha profissão? Eu não sei se eu descobri, eu acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu sempre tive muito próximo de ambientes artísticos. Na minha infância eu frequentava uma fundação, que era a Fundação Cultural Centro de Cultura Lineu Araújo, que é o CCEPLA, da professora Cecília Mendes. E lá a gente sempre foi colocado diante da arte, com música, com dança, com teatro, com artes plásticas, com vários tipos, com a literatura, canto coral, enfim, eram inúmeras as possibilidades que nos eram oferecidas lá o tempo todo. E numa das coisas que eu mais me identificava ou ia sendo levado naturalmente era pela dança. Apesar de ter feito música também o tempo todo, mas nunca quis me profissionalizar, e sim, é mais um belo prazer. E assim foi acontecendo, até que um belo dia, quando eu comecei a pensar na dança profissionalmente, foi quando eu assisti uma matéria breve no Piauí TV, o espetáculo A Dança do Calango. O espetáculo da Luzia Amélia. O espetáculo da Luzia Amélia, uma grande coreógrafa aqui, e que eu fiquei muito fascinado com aquilo. E aí um belo dia aconteceu desse mesmo espetáculo ser apresentado lá no CCEPLA, no mini teatro que se chama Sala Madre Escobar, e eu fui assistir. E eu fiquei mais encantado ainda e comecei aí a seguir o grupo. Em vários lugares que eles iam apresentar, eu ia assistir, porque toda vez eu ficava mais encantado ainda. E aí depois a professora Cecília Mendes assumiu a presidência da Fundação Monsenhor Chaves. Logo em seguida ela criou um grupo que se chamava Balé Folclórico de Teresina, que a Luzia era a diretora e fundadora do grupo juntamente. E 2 anos, eu acho que 2 anos após, eu ingressei em 97, a Luzia, depois de ter ido à fundação ministrar uma oficina de dança, ela convidou para mim ingressar no Balé Folclórico de Teresina. E aí, enfim, foi assim. E aí começou a minha carreira passo, profissional. Né, para começar. Vou falar assim, em carreira profissional, como é que você analisa essa junção da emoção? Como explicar assim? Porque antigamente, a grande maioria das pessoas que enveredavam pela carreira artística, até pelo esporte, até pela televisão, né? Uhum. Era mais por vocação, mais por boa vontade, mais por achar que aquilo ali era para você. Mas não se tinha essa questão mais técnica, mais acadêmica. E como você analisa essa junção das duas coisas? Bom, eu acho que todas as coisas que existem no mundo hoje, elas estão para acrescentar. Eu acho que todas elas têm seu valor. Mas há um tempo atrás, eu acho que eu volto até bem pouco tempo atrás, porque eu não sou de muito tempo atrás, as coisas ainda aconteciam mais por manifestação. E eu acho até que as pessoas têm voltado a pensar sobre as manifestações artísticas que não vêm de um segmento tecnicista ou cientificista, que não vem de faculdade, sabe? E sim que vem de uma faculdade que é a faculdade da vida, que está ali no dia a dia, de uma escolha que você fez em ser. Eu escolhi ser artista a partir de uma aptidão que se apresentava à minha frente no meu corpo. E isso, eu não precisava de uma faculdade acadêmica para me ser bailarino. Eu não preciso de nenhum curso acadêmico, eu preciso ser. E para ser, eu preciso me disponibilizar para. Ou seja, traduzindo em miúdos, o ideal é que você tenha a vocação e possa se especializar em termos acadêmicos, né? Mas existem muitos casos, tanto na dança quanto em qualquer outra arte, quanto em qualquer outra profissão, de que a pessoa se preocupa com o lado acadêmico, às vezes até para satisfazer um parente, um pai, um marido, uma esposa, um familiar, e na verdade não tem nem a vocação.
Eu acho que a academia, ela é super importante na vida de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Mas o artista, o verdadeiro artista, ele dispensa a academia. Ele nasce. A arte está nele, entende? É verdade. Bom, a arte está em você. Agora, qual foi o espetáculo que mais te emocionou em fazer? Eu não tenho um espetáculo, mas eu diria que o mais recente foi o espetáculo Matadouro, que é do coreógrafo piauiense que mora na Holanda e vive lá e cá. Que é do Marcela, que é o espetáculo do Marcela Velin, que eu tive substituindo um artista que estava impossibilitado por um período, e eu viajei com ele por alguns lugares apresentando esse espetáculo, porque falava muito sobre uma condição humana, e isso mexia muito comigo. Por mais que tivesse uma ideia simples, que era a gente passava 1 hora correndo em círculo, e tudo o que acontecia no espetáculo era durante essa corrida. E muitas coisas aconteciam, mas era uma corrida. Você vai já me falar dos outros espetáculos também que te emocionaram, mas você acha assim que todo artista ele tem, por natureza, a sensibilidade aguçada? É diferente a sensibilidade do artista? Porque o artista ele está à frente do seu tempo. Geralmente ele está enxergando algo que as pessoas não estão vendo. É uma coisa que ele vê e às vezes ele quer compartilhar com algumas outras pessoas que veem, mas cada um a seu modo. Mas aquele que é o propositor, ele vê sempre de uma maneira mais ampla. Como uma tela de pintura, por exemplo, como uma que cada espectador vê diferente, né? Tem uma emoção diferente. O que faz, ele quer dizer algo. O que vê, interpreta algo. Nem sempre é o que está fazendo quer dizer. Mas tudo que o que está vendo interpreta é também. Complicou. Bom, além do espetáculo Matadouro, você falou que mais dois ou 3 espetáculos também te emocionaram. Para mim foi muito importante participar de um espetáculo da coreógrafa Luzia Amélia que se chama Mercado Central. Você teve uma relação muito próxima de trabalho com a Luzia Amélia no início da tua carreira, né? Eu trabalhei 12 anos com a Luzia na companhia, bom. Que começou como balé folclórico, depois virou Balé de Terezinha, que hoje é uma escola, e hoje em dia a companhia da Luzia se chama Companhia de Luzia Amélia. Trabalhei desde adolescente com ela, então. E esse espetáculo Mercado Central foi muito importante na minha vida, porque foi, eu acho que uma das fases principais do meu desenvolvimento artístico e profissional. E um outro que foi muito importante também da coreógrafa Luzia Amélia foi o Sangue, um espetáculo que a gente participou, foi uma das últimas coisas, foi a última coisa que eu participei com ela, que era um espetáculo, acho que ela estava querendo buscar, discutir identidade, origem, princípio. Mexeu com você? Mexia porque quando se falava em sangue, não é de onde vem o meu sangue, mas é sobre o sangue que corre em mim, entende? E é sobre algo que está dentro, por mais que ela buscasse as questões, as dúvidas dela, mas tinha as questões e as dúvidas de cada um. E cada um tem um sangue, entende? Super interessante. Agora sim, antes que a gente vá para o próximo bloco, para você falar para a gente sobre a sua passagem, sobre a escola de dança do estado, enfim, eu queria que você falasse para a gente a questão cultural, a sua relação cultural com outros países pelos quais você passou, levando o nome do Piauí. Por exemplo, Chile, Paraguai, a Alemanha, o Japão, enfim. Bom, em 2010 eu participei de uma residência, que era um programa de formação, que estava sendo oferecido pelo Festival Panorama de Dança, e essa residência acontecia no Piauí, Teresina, e no Rio de Janeiro. E isso em parceria com o núcleo do Dirceu. Era uma proposta, tanto do Festival Panorama de Dança, como do núcleo do Dirceu. E nesse período foram selecionados 20, eu acho que mais de 20 pessoas, se eu não me engano, de pessoas de todo o Brasil e de mais 5 países, que tinha Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Guiné Equatorial. A própria seleção já sugeria uma mistura cultural completamente difícil, né? Bonita. E versátil. Versátil. Porque não era só para bailarinos, e sim para artistas. Era uma residência artística de dança, mas que não cabia só bailarino.
Porque tinha bailarinos, mas tinha pessoas que vinham do teatro, tinha pessoas que vinham das artes visuais, tinha cineastas, tinha escritores e tinha professores, tinha gente que vinha mais da área da educação e assim a coisa se misturava. Aí teve o Paraguai na tua vida, teve... O Chile, exatamente. tem a Bolívia também. Esses outros contatos, eles vieram exatamente dessa residência, que a gente simplesmente estabeleceu uma relação, porque era uma residência para novos artistas e criadores. Então, eu era um que estava lá como um novo artista, um novo criador, e os outros também. E a gente se torna, inevitavelmente, uma rede, o qual eu tenho ido ao Chile, ao Paraguai, tenho tentado ir à Bolívia, mas ainda não deu certo. Mas é um intercâmbio qual somos nós que participamos dessa formação, que estamos agora desenvolvendo funções importantes em nossas cidades ou países. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto conversando aqui no programa Cena Aberta com o Datan Ezacá. Claro que a gente ainda vai querer saber como foi a sua passagem pela escola de dança e também os projetos que o Datan está inventando, criando e dançando ainda neste 2014. A gente volta já já.